Muito bem-vinda à nossa live de hoje. Que alegria estarmos aqui nessa quarta-feira. Uma alegria enorme. Seja muito bem-vinda. Vai chegando e já vai compartilhando essa live, convidando as pessoas para estarem conosco nesse momento. Será um prazer, um encontro comigo e com você, que promete de muita reflexão, de muita transformação. Seja muito bem-vinda aqui. Olá, Verê! Tudo bem? Já vai chegando e já vai compartilhando essa live. Hoje nós vamos tocar num ponto muito sensível, mas crucial da nossa jornada de vida. Eu tenho certeza disso e convicção que se você entender, vai haver virada de chave e transformação vai acontecer. Passo a passo nessa live de hoje. Então já vai compartilhando. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse momento. Que Ele possa acolher o nosso coração, acolher a nossa vida. Vamos fazer uma oração juntas agora? Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada uma de nós que aqui estamos nessa live, sobre as pessoas que vão estar ouvindo depois, sobre as pessoas que vão encaminhar essa live. Que ela seja como uma semente lançada, uma semente que transforma vidas. Que todas as palavras que saírem dessa live, Senhor, possam ser palavras transformadoras. Que possa haver cura, que possa haver transformação, Jesus. E eu quero te pedir agora por todos os lares que a minha voz está ecoando agora. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada mulher, abençoe cada esposo, cada homem, cada filho. E que a sua graça prevaleça, Jesus. No teu nome, Senhor. No teu nome. Amém. Amém. Respira fundo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre esse momento, sobre a minha vida, sobre essas maravilhosas que estão entrando aqui nessa live, sobre aquelas que virão, sobre aquelas que ouvirão essa live, esse vídeo, mas que haja sempre, Senhor, uma jornada, nessa jornada de vida que haja transformação, no nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos lá experimentar o melhor de Deus para a nossa vida nesse momento, viu? Eu preparei um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, sabe? Nós sabemos muito bem que nós carregamos marcas, por mais que a gente diga assim, ó, nossa, eu tive uma infância muito saudável. Quando criança, do 0 aos 12 anos, nós construímos o nosso sistema de crença. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos de pessoas próximas a nós, principalmente pai, mãe, avós, pessoas, cuidadores, professores, eles fazem parte desse cenário, da construção desse cenário, da construção das nossas crenças. Então, nós precisamos entender que ao longo disso, nós criamos aquilo que as verdades que nós trazemos, que nós acreditamos na nossa vida adulta. E aí, se você olha para determinada situação da sua vida e diz assim, por quê? Por que eu não consigo avançar aqui? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que isso não tem dado certo? Nunca dá certo isso comigo. Porque existem situações, circunstâncias da sua vida que precisam ser tratadas. Existem muitas feridas que talvez ao longo dessa infância tem uma criança ferida aí que precisa ser curada. São as feridas da infância. Sim, aquelas que trazem marcas, que muitas vezes de forma inconsciente, elas moldam o quê? As nossas atitudes com os nossos filhos, as nossas atitudes quanto mulheres, quanto adultas, as nossas atitudes profissionais, as nossas atitudes como mãe, como esposa, enfim, aquilo que nós somos quanto adultos, hoje foram moldadas muitas vezes pelas feridas lá da infância. Relacionamentos e até mesmo essa paz interior quando nós procuramos e não encontramos. Na chamada da live foi bem claro, não sei se você percebeu, mas na chamada da live eu disse assim, ó, eu escrevi assim, descubra, vou até ler aqui, ó, descubra como
O que você viveu lá atrás pode estar sabotando a sua paz e os seus relacionamentos hoje. Olha isso. O que você viveu lá atrás pode estar sabotando, ou seja, prejudicando, trazendo consequências não tão boas ou consequências realmente negativas para os seus relacionamentos, para aquilo que você vive hoje, para as situações da sua vida hoje. Então chegou a hora agora, né? Você que está aqui, é a hora. E a hora é agora. De você olhar para dentro. De olhar para dentro de si e perceber situações que você nunca deu conta. Que você nunca olhou. E são essas situações que precisam ser curadas para que você possa ter um respiro, ter um ar, conseguir olhar para a sua vida e agir em direção àquilo. Conseguir sair de onde você está, até mesmo da estagnação. Então chegou a hora de olhar para dentro. E é exatamente isso que nós faremos aqui nessa live. E eu vou trazer para você algumas feridas emocionais, feridas que foram causadas em nós ao longo da nossa infância e que hoje elas aparecem e fazem com que os nossos relacionamentos, a vida profissional, a vida conjugal, muitas vezes esteja em conflito. E aí eu vou trazer isso sobre a luz da palavra. Vou trazer isso relacionado, o que Deus pensa, o que Deus fala sobre isso. Vou trazer isso para você, tá bom? Então permaneça aqui comigo, já vai clicando, ó, se você não compartilhou, já clica aqui nesse aviãozinho e já convida as mulheres que você conhece para estar aqui conosco. Nós precisamos ser emocionalmente desenvolvidas, emocionalmente curadas. E isso não é apenas sobre mim, isso também é sobre você. Tá bom? Então nós vamos mergulhar nas profundezas da nossa história hoje, para entender como é que as experiências que nós tivemos lá quando criança podem ainda impedir que a gente viva plenamente o nosso hoje, o agora. Você vai perceber que existem consequências que não é que você vai encontrar aqui quem você tem que acusar. Não é sobre isso. Quem você tem que culpar. Não é sobre isso. Mas o que precisa ser curado. Que você viveu lá atrás e que precisa de cura, que precisa ser restabelecido na sua vida. Porque se isso não acontecer, se você não abrisse para isso, se você não permitir essa restauração, você não consegue sair de onde você está. Quando nós falamos das feridas da infância, nós não estamos nos referindo apenas assim, eu nunca vivi grandes traumas, eu tive uma infância saudável. Não é sobre isso. Grandes traumas, não. Claro que pode acontecer, mas não é sobre grandes traumas. Muitas vezes é sobre pequenas experiências que foram repetidas vezes que você viveu. Experiências como rejeição, experiências como abandono, como crítica. Rejeição. Maria, eu nunca fui rejeitada. Presta atenção aqui, ó. Às vezes, o nascimento de um irmão gerou em você uma rejeição. Não que os seus pais quiseram fazer aquilo, mas o seu consciente, aquele momento que você viveu, foi condicionado a isso. Ou alguma palavra, alguma atitude que era um constante na tua vida, você viveu uma rejeição. E aí o que acontece? Isso aparece na sua vida adulta e você não percebe. Abandono, muitas vezes, né? Eu mesmo. Quando os meus filhos nasceram, eles ficaram na responsabilidade de outras pessoas próximas a mim, graças a Deus. A minha sogra foi uma mãezona, ela me ajudou muito. Mas um dos meus filhos ficaram em escolinha desde bebê. Então, isso pode gerar o quê? Pode ter gerado um trauma se eu não conseguisse intervir. E, às vezes, o que acontece? Isso pode soar como um abandono para aquele momento, se a criança não for bem cuidada. E muitas vezes na nossa infância, às vezes por os pais trabalharem fora, podem ter surgido situações dessa forma, de como isso foi gerado. E a gente precisa compreender para quê? Para que haja cura. Ou até mesmo a falta de conhecimento, gente. A palavra de Deus diz assim, ó, o meu povo padece por falta de conhecimento.
E você que está aqui vai sair dessa live até o final entendendo o que pode ainda estar prejudicando você de dar certo em determinada situação. Entendendo que existe uma criança interior e que precisa ser curada. A falta de conhecimento que se instala muitas vezes em nós cria padrões de comportamento. E aí a gente vive um padrão de comportamento que não nos traz coisas positivas. Então pensa comigo assim, ó. Você já sentiu alguma vez ou você sente frequentemente insegura? Mesmo que alguém te elogie, mesmo que alguém aplauda a sua conquista, mesmo que alguém diga pra você o quanto você é boa nisso que você faz, o quanto você está bem nisso, existe essa insegurança? Isso é um sintoma. Isso é um padrão de comportamento que precisa ser um alerta para que você entenda o que tem por trás disso. Você tem dificuldade em confiar nas pessoas? E mesmo naquelas que são mais próximas, sabe? Aquele medo de perder. Você sente uma necessidade assim constante de aprovação, de ser aprovada por aquilo que você faz, sabe? Aquele medo de errar tão grande que assim, eu preciso fazer e alguém dizer assim, isso mesmo, é dessa forma. Aquela necessidade de aprovação. Muitas vezes aquela pessoa que evita se posicionar, expressar suas opiniões. Para quê? Com medo de ser julgada? Isso é claro que de forma inconsciente. Vai que alguém fale alguma coisa de mim. Eu vou ficar quietinha. Vai que eu erre no falar. Mesmo que seja a minha opinião. Vai que esteja errado. Então eu vou ficar quietinha, eu vou ficar na minha. Sabe? Esse tipo de comportamento, o que tem por trás disso? Por que você tem criado esse padrão comportamental na tua vida? Aquela pessoa assim, ó, são várias das minhas mentorandas que eu já atendi com problemas de relacionamento, que vivem atraindo relacionamentos que repetem os mesmos padrões de dor. Por que isso acontece? Porque existem feridas que precisam ser curadas. Padrões de dor que ela sempre vive. Parece que é um ciclo. Termina no próximo relacionamento, de alguma forma, ele vem. Então, esse formato, existe coisa aí por trás que você precisa entender o que houve e deixar se permitir ser curada. Não é? E é uma insegurança que gera, é o medo que gera. Por quê? Por conta de situações que você viveu, que criou um padrão comportamental na sua vida e que precisa ser curado. Se você se identificou com algumas dessas situações que eu trouxe para você, apenas algumas, é bem provável que você esteja sentindo esse eco dessas feridas antigas, que estão lá atrás. Essas feridas, elas vêm para nossa vida como se fossem um programa, como se fosse um programa instalado em nós, para que nós pudéssemos agir dessa forma, aqui, ó, no nosso subconsciente. É um programa instalado aqui que sabota a nossa paz, os nossos relacionamentos, as nossas conquistas. Parece que quando eu tô chegando, eu volto para trás, eu retrocedo. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser curadas, existem coisas que precisam ser cuidadas por conta de coisas que foram vividas lá atrás. Ai, Maria, mas eu vou tentar achar o culpado. Não, não é achar o culpado. É identificar qual é a raiz do problema. Porque muitas vezes nós vivemos como se nós estivéssemos com o freio de mão puxado, sabe? O freio de mão puxado, a gente até tenta andar, mas parece que algo está impedindo a gente de avançar. Não consegue. Algo que parece que está impedindo a gente de viver essa vida plena que Deus nos prometeu. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser tratadas. E o primeiro e mais importante passo para curar essas feridas é você identificá-las. Repita comigo, ó, identificá-las, saber qual é essa ferida, se é uma ferida de rejeição, se é uma ferida de abandono. O que aconteceu para eu ser tão insegura assim? O que aconteceu para eu ter tanto medo? O que aconteceu porque parece que não anda a minha vida, parece que não vai. O que aconteceu que me prende? Que todas as vezes parece que eu tô chegando, eu volto para trás.
O que aconteceu? Eu preciso ter a coragem primeiro para olhar para onde? Para mim, para dentro de mim, para minha história, sem nenhum julgamento. Para olhar para a minha vida, mas com uma intenção pura, uma intenção genuína, que é de entender o que é que está me limitando. O que é que está me impedindo de prosseguir. Eu quero trazer para você algumas feridas muito comuns que aparecem na nossa vida. A primeira delas é a ferida da rejeição. Eu comentei um pouquinho aqui no início, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. A ferida da rejeição. Ela surge muitas vezes de experiências onde nos sentimos indesejadas. Às vezes até mesmo dentro do ventre da nossa mãe. Aquela situação financeira que não estava boa e que a mãe engravidou da gente, não é? Talvez o relacionamento dos pais não estava bom, e aí a mãe engravidou, e vem aquele sentimento de rejeição. E talvez essa ferida da rejeição, ela vai surgir às vezes onde nós não nos sentimos desejadas. Nós não nos sentimos aceitas. Muitas das pessoas vivem hoje com esse sentimento e não conseguem identificar. Quantas pessoas não conseguem ser aceitas numa sociedade? Aquela vergonha, aquele medo de opinar, de se impor, de sair de onde está, de falar algo. E muito disso, gente, vai gerando consequência. Abuso emocional, abuso físico. E assim por diante, a pessoa aceita aquele lugar porque tem uma ferida para ser curada. Na vida adulta, quando essa pessoa adulta, ela sofre de uma ferida de rejeição por ela ter sido indesejada ou ter passado por experiências que ela não foi aceita até na própria escola. Imagine você quando criança. Como era lá atrás, tudo muito rígido, né? Muito duro. Às vezes foram feridas que foram causadas por outras pessoas muito próximas, por pessoas adultas que você tinha muito convívio. E assim foi. O valor dessa pessoa que foi questionado muitas vezes. Então, na vida adulta, como que se manifesta? Pergunta aqui, ó, como? E já vai compartilhando. Se você entrou nessa live e tá aqui, compartilha. Clica aqui nesse aviãozinho e compartilha com 5 pessoas, tá bom? Como que se manifesta na vida adulta? Pode se manifestar através do medo. Um medo profundo de ser excluída. Sabe? Eu não vou me envolver nisso porque vai que alguém veja, alguém fala alguma coisa, e isso vai atrapalhar a sua vida profissional. Aquele medo de ser excluído até mesmo dentro da sua casa, no seu relacionamento. Não posso falar assim, vai que ele não deseja mais, né? De uma forma consciente. E você acaba o vai com os outros. Você deixa de se posicionar, você deixa de falar, você deixa de ser por conta disso. Então vai se manifestar. Você que teve feridas de rejeição na infância, se você foi de alguma forma indesejada, de alguma forma não foi aceita, o seu valor foi questionado, de alguma maneira, em algum ponto da sua infância isso aconteceu, o que vai acontecer na sua vida adulta? Vai ter esse medo profundo de ser excluída, dificuldade de se sentir parte de um relacionamento, dificuldade de se sentir parte de uma comunidade, de uma amizade, de uma família e assim por diante. Ou ela se volta naquela busca constante de aprovação. Então, tudo que você faz, se ninguém fala nada, vem aquela tristeza. É como se você não tivesse saído bem. Você sente a necessidade que as pessoas dizem. Muito bem, Maria, parabéns para você. Não, você fez muito bem. Aquela necessidade constante, independente da situação. A nossa espiritualidade vai se encaixar nesse processo de cura. Vai se encaixar de maneira fundamental. A nossa parte espiritual aqui vai se encaixar de uma forma fundamental. É por isso que eu amo essa questão do desenvolvimento pessoal com o espiritual. Aqui, ó, é a base do ser humano. Por quê? Porque não existe você curar a sua infância, você
vencer a ferida da rejeição, vencer abandono, vencer tudo aquilo que você viveu, se não houver essa espiritualidade desenvolvida em você. Então, de maneira fundamental, a Bíblia é a nossa bússola de vida. Anota isso para você. A Bíblia é a nossa bússola de vida. Ela nos direciona e ela nos oferece princípios, verdades. As verdades que ela traz, os princípios que ela traz são poderosos. Para quê? Para lidar com essas feridas lá do passado, com situações que nós vivemos. E eu quero trazer para você, quando eu trago para você essa ferida da rejeição, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou pegar aqui, ó. Isaías, capítulo 43, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Olha que palavra. Visto que foste preciosa, vou colocar no feminino para falar para você, mulher, ó. Visto que foste preciosa aos meus olhos, também foste honrada, eu te amei. É Deus, é o próprio Deus que está falando com você aqui, ó. A palavra do Senhor que está sendo revelada para a sua vida agora. Visto que você é preciosa e honrada para mim, porque eu amo, eu trocarei nações por sua vida. Deus, ele nos vê como preciosas. Deus, ele nos vê como pessoas honradas, mulheres amadas. Diga aqui comigo, ó, eu sou amada. Independente da situação, independente da circunstância, independente de quem está ao meu lado, independente de quem eu estou, você não precisa esperar ser a escolhida. Ontem eu dizia isso para uma mentoranda minha. Você não precisa esperar ser escolhida por ninguém. Você tem que se escolher, porque Deus já te escolheu. Então nesse momento, eu convido você a vencer as feridas de rejeição na sua vida, você que passou por isso, tendo essa palavra como uma palavra de amor voltada para você. Visto que você é preciosa, amada, visto que você é preciosa, Eliane, Cláudia, Ana Paula, Janaína, você que está aqui comigo, ó, visto que você é preciosa e honrada, porque eu amo, eu darei outros em teu lugar. Eu trocarei nações por sua vida. Se preciso for, eu troco nações por você, é o próprio Deus dizendo. A sua aceitação é incondicional, não importa o que disseram, não importa o que fizeram você sentir ao longo da sua vida, lá na sua infância, desde lá até aqui, não importa. Em Deus, você é aceita plenamente. Em Deus, você é aceita plenamente. Dentro do meu processo de mentoria, eu sempre foco nisso. Você é o que Deus te criou para ser e é nisso que você precisa viver. É nisso que você precisa acreditar. Então, essa ferida de rejeição, você vence identificando isso e acreditando que, independente da sua história de vida, ai Maria, mas você não me conhece, você não sabe o que aconteceu comigo, tudo que eu vivi, tudo que eu vivo. Se você ainda vive essa rejeição, é porque você está esperando ser escolhida, quando de fato é você que precisa se escolher. E quando você se escolhe, você começa a vencer, escolher ser quem Deus quer que você seja, quem Deus te criou para ser. Você começa a vencer essas feridas da rejeição e entre elas essa ferida específica da rejeição. Uma segunda ferida que é muito comum nas mulheres que eu atendo, isso é visível, é a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela resulta de situações onde nós nos sentimos desamparadas, sabe? Situações onde nós nos sentimos sozinhas. Esses dias, numa das minhas mentorias, eu estava atendendo uma mulher hoje, formou a sua família,
profissionalmente bem desenvolvida. E ela contando que quando criança ela tinha 7 anos e ela cuidava do irmão mais novo para a mãe poder sair para trabalhar. Olha isso, gente. A situação levou aquilo. Óbvio que a mãe não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. E de uma forma que naquele momento essa criança se sentiu o quê? Sozinha. Ela tinha 7 anos com uma responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do seu irmão. E ela dizia assim, eu me lembro, Maria, que eu me preocupava em cuidar também da casa, deixar organizado, porque a minha mãe chegava muito cansada. Olha que triste, que situação triste a pessoa viver isso. Mas, de forma inconsciente, essa criança, ela cresceu. E aquele medo que ela tinha de ficar sozinha, o desamparo que ela viveu, fez com que na vida adulta ela pudesse ter esse medo, o medo de ficar sozinha, o medo de enfrentar a situação, mesmo tendo uma vida bem elaborada, bem sucedida, bem saudável em outras circunstâncias. Mas tinha um grande medo, aquela dificuldade em manter um relacionamento saudável. Por quê? Por conta disso. Então, quando lá na nossa vida, na nossa infância, nós tivemos situações onde nós nos sentimos desamparadas, onde nós nos sentimos sozinhas, onde nós percebemos que nós não tínhamos apoio de alguém que era importante para a nossa vida. Perdas também, né? Perdas, a morte de pai, de mãe, abandono, separação, vai para cada um para o seu lado. E essa criança como fique? Talvez você seja essa criança, né? Esse adulto que foi essa criança. E isso tudo, né? O apoio de alguém que foi importante, que acabou perdendo. E isso tudo pode levar ao quê? A esse medo intenso de solidão, a essa dificuldade de manter um relacionamento duradouro. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, pula de galho em galho. Mas não é isso. Existe uma ferida aberta que ela nunca vai estar com alguém se não for curada. Estar com alguém no sentido de se entregar, de viver aquele relacionamento. Por quê? Porque tem uma ferida de abandono. Então ela sempre vai ter medo de ficar sozinha. Então ela termina primeiro. Sabe? Essa dificuldade de manter o relacionamento. Ou pior, aquela dependência emocional. Quantas mulheres vivem isso hoje? Depende emocionalmente de pessoas, dependem emocionalmente de marido. Atrai pessoas que a usam e fazem da sua vida um abuso emocional, sofrem o abuso emocional por conta disso, por conta dessa ferida da infância, o abandono. E o que é que Deus fala disso? O que é que Deus fala? O que a Bíblia diz? Se a Bíblia é uma bússola que nos direciona, o que é que a Bíblia diz? E eu quero trazer para você. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Olha que ordem, é uma ordem que Deus está te dando agora. Mulher, passou por tudo isso, viveu, conseguiu identificar alguma ferida de rejeição, de abandono? Mas olha o que o Senhor fala para você agora. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Vamos trazer isso para nossa realidade? Vamos trazer isso para nós? Travou? Oi? Só travou para Eliane? Vocês estão me ouvindo aí? Dá um joinha, um sinal de fogo aí, um joinha, alguma coisa. Tô aqui, fala aí para mim. Tô aqui, Maria. Tô aqui para ver se tá travando ou não. Fala aí comigo. Aqui parece que o sinal tá tranquilo. Fala aí pra mim. Fala aí comigo. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá travado? Ah lá, Geni, tô aqui. Voltou, Eliane, pra você? Ah lá, Gisele, tô aqui. A Meire aqui não. A Cláudia, ok. Então tá bom, tá ok. Vamos lá.
Ah, deu ok, né, Eliane? Então vamos. Vamos lá. Continua compartilhando aí, ó. Olha essa palavra que Deus traz para você. Então, independente daquilo que você viveu ou do que você está vivendo hoje, o Senhor está dizendo para você, sai disso. Foi uma história. O Senhor acolhe a sua dor, eu também acolho a sua dor. Mas você não pode mais permitir ficar vivendo com esse medo da solidão. Você não pode mais permitir que as pessoas abusam de você emocionalmente. Que você sofra esse abuso emocional e você permaneça nesse lugar achando que é a única coisa que a pessoa pode te dar. Você tem que querer ser amada. No relacionamento conjugal, você tem que ser a mulher que é amada como Cristo amou a igreja. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Não aceite menos que isso. Então, essa ferida do abandono precisa ser curada, precisa ser tratada. Oi, Si, boa tarde. E o que Deus fala para você? Seja forte, mulher. Seja corajosa. Deuteronômio 31:6. Não tenha medo, nem fique apavorada. Por causa dessas pessoas, por causa das situações, por causa do que te aconteceu. Não. O Senhor, seu Deus, vai com você. Escuta. O Senhor, seu Deus, vai com você. Nunca te deixará, nunca te abandonará. Olha essa palavra. Então não se sinta abandonada. Enfrenta isso, enfrenta essa dor. Se você, porventura, passou por alguma situação onde você se sentiu desamparada, onde você se sentiu sozinha, onde você não teve o apoio de alguém tão importante para a sua vida, prossiga. Deixe Deus curar essa ferida. Olhe para dentro de si. Identifique primeiro. Lembra que eu falei? O primeiro passo é identificar a ferida. Identificou a ferida? Se permita ser curado. O Senhor, nosso Deus, Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Nunca. Você não está só. Diante de qualquer circunstância, você não está só. Em momentos de solidão, em momentos de desamparo, é Ele quem nos sustenta e nos dá essa segurança, a energia que nós precisamos. Mas você não pode se sentir menosprezada. Você não pode aceitar qualquer coisa, porque em algum dia houve esse sentimento. Houve essa ferida. A sua vida adulta, ela precisa ser uma vida digna daquilo que Deus tem para você. Então não aceite qualquer coisa. Eu quero colocar uma frase que eu trouxe quando eu falava da ferida da rejeição e que eu disse para você, que eu dizia ontem para uma mentoranda minha. Você não precisa esperar ser escolhida por ninguém. Você tem que se escolher. É sobre isso. Eu escolho a minha vida. Eu me escolho. Por quê? Porque Deus me sustenta, porque Ele me dá segurança, porque a presença de Deus é a garantia na minha vida de que eu não estou sozinho. Então eu me escolho por isso. Tá fazendo sentido para você? Você que tá aqui, tá sentindo isso, tá conseguindo identificar, tá entendendo o que muitas vezes tem te travado, o que muitas vezes tem te segurado a desenvolver a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua questão amorosa, tá trazendo, tá caindo ficha, tá tendo virada de chave para você? Tá tendo? Bota a mão no coraçãozinho aí, ou coloca uma chavinha aqui ó, no comentário, põe uma chavinha para eu entender que eu tô falando com você, que o que eu tô dizendo tá tendo efeito aí pra sua vida. Vai, coloca uma chavinha aí que eu quero ver. Gisele, totalmente, aí, coisa boa, muito bom. E eu quero trazer mais uma ferida que é muito comum. Atendo muitas mulheres também assim. É a ferida da crítica ou da humilhação. Muito comum. Põe a chavinha aí. Você que tá caindo fichas aí, ó, tendo virada de chave, põe uma chavinha aí nos comentários. O que acontece? Quando lá na infância você passou por situações onde você, a partir de experiências, você foi ridicularizada, diminuída ou constantemente criticada. Olha, eu tenho certeza que eu estou falando com mulheres que passaram por isso. Na escola, quando criança,
entre amigos, com os primos, com situações da sua vida. Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso. E assim, eu não conseguia identificar o porquê que eu não conseguia me expor. O porquê que eu não conseguia falar. Porquê que tudo gerava vergonha. Até quando a professora chamava o meu nome na lista de chamada, eu tinha vergonha. Por que de tudo isso? Porque eu fui uma criança criticada. Porque eu passei por situações de humilhação. Entende? E isso diminui a nossa vida. Diminui a nossa vida, não diminui a nossa perspectiva, a nossa chance. Na vida adulta, quando é que isso vai aparecer? Na vida adulta pode gerar vergonha, aquela vergonha que você não sabe de onde vem. Você até tenta ser, você até tenta fazer, mas você não consegue. Você até tem vontade. Sabe aquela situação? Quantas vezes eu passei por isso? Eu sabia a resposta vinha aqui e eu não falava. Daí alguém dizia e eu falava, nossa, eu sabia isso. E eu me emociono em falar, porque era tão triste eu não poder me posicionar. Eu não conseguia. Não é que eu não podia, eu não conseguia me posicionar. Parece que era uma trava, realmente era uma trava, aquilo me travava. Ou na sua vida adulta gera essa vergonha de uma forma excessiva, ou é o perfeccionismo excessivo. Tudo precisa ser conforme você deixa, conforme você quer. Se você colocou essa caixinha virada pra cima, com adesivo pra cima, é assim que tem que estar. Se alguém fizer isso aqui, pra você já é a morte, já é a dor, sabe? E é uma coisa incontrolável. Então o perfeccionismo excessivo muitas vezes vem pelos acontecimentos lá atrás de crítica e de humilhação que você passou. O medo de errar, então, o medo de errar é algo excessivo. Não vou fazer isso. E o medo que eu tenho de errar, de fazer alguma coisa, de não dar certo. Vai que eu erre, não é? Ou aquela dificuldade de expressar a sua individualidade, sabe? De colocar o seu gosto. É o tipo de pessoa que sempre aceita tudo. Por mais que eu não sou muito fã do suco de limão, eu vou tomar o suco de limão porque todo mundo tá pedindo suco de limão, então eu não tenho a coragem de pedir algo diferente. Eu vou tomar isso aqui. É assim. É dessa forma. O medo excessivo de errar. Você deixa de fazer coisas. Você deixa de crescer profissionalmente. Você deixa de crescer espiritualmente. Quantas pessoas são chamadas por Deus e não assumem o seu chamado profissional e espiritual porque tem um medo de errar. O perfeccionismo. Eu só vou fazer quando eu estiver pronta. Eu só vou fazer quando tudo estiver certinho. E aí você nunca faz, porque nunca vai estar certo do jeito que você deseja. Com medo do quê? Da crítica, da humilhação. Por quê? Por conta dessa ferida que foi aberta lá atrás. A casa cai, né, Maria? Ai, meu Deus, tudo que sempre senti e sinto. Exatamente, Eliane. Então, sentia. Trabalhe isso agora, sabe? Trabalhe isso, não permita isso mais. É inadmissível a pessoa que conhece a Deus, sabe? Por mais assim que você fala, ai, eu quero ser curada, mas você precisa trabalhar essa história. Porque quem conhece a Deus é mais fácil até. Porque se permite ser curada, sabe? Se permite ser curada. Tem um salmo que ele fala muito sobre essa ferida. Ele vai levantar você dessa ferida. Esse salmo é o Salmo 139, versículo 14. Ele levanta você dessa ferida de crítica, de humilhação, desses medos de errar, de fazer, da dificuldade de expressar a sua vontade, de ser, do perfeccionismo. A palavra diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas.
Declara isso sobre a sua vida. É o Salmo 139, 14. Faz o seguinte, quando terminar essa live, você vai pegar a sua Bíblia, você vai grifar Salmo 139, 14. Você grifa, você copia num post-it aqui, ó, nos post-it, assim. Cola num lugar e leia constantemente e vença essa ferida da crítica e da humilhação. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Eu não sou qualquer uma. Por isso que você tem que se escolher. Você não é qualquer pessoa. O Senhor me fez de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Confesse agora, confesse essa palavra. Repita para você. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Você foi feita, você já anotou isso mesmo, Eliane. Você foi feita de modo especial. Você não é qualquer uma, é admirável. Você foi feita de modo especial e admirável por Deus. Não importa o que disseram para te diminuir. A sua identidade está em ser maravilhosa. Maravilhosa. A obra maravilhosa do Criador. Essa é a sua real identidade, entende? Você não é rejeitada. Você não é a humilhada. Você não é a abandonada. Você é a obra maravilhosa do Criador. Repita isso comigo. Eu não sou a rejeitada. Eu não sou a abandonada. Eu sou a obra maravilhosa do Criador. É isso que eu sou. 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, com verdade. Ah, Senhor, as suas obras são maravilhosas. Eu sou a obra do Senhor. Escreva aqui, ó, você que está nessa live. Escreva aqui. E você que vai ouvir, assistir essa live depois, escreva no comentário. Eu sou a obra maravilhosa. Eu sou a obra maravilhosa. Reconheça o seu valor, mulher. Você foi feita de modo especial, de modo admirável. Não importa o que disseram para te diminuir, não importa o que fizeram, não importa tudo o que aconteceu, a situação que houve, não importa. A sua identidade está em ser essa obra maravilhosa. Reconheça o seu valor. Sabe, eu quero dizer assim, ó, a fé, ela nos convida a entregar as nossas dores. A fé, ela nos convida a entregar as nossas feridas nas mãos de Deus. Ele é o grande curador. Ele é o restaurador de almas. É Ele. Buscar a Deus não é um escape. Não é quando você... Não, é constante, não é um escape. É um caminho para a sua cura profunda. Quando você reconhece, identifiquei. Maria, eu tenho essas feridas, eu identifiquei. Então você começa a trazer luz para essas feridas. Não é buscar culpado, não. Sabe por quê? Porque se essas feridas vieram do seu pai, da sua mãe, eles também foram crianças. Eles também foram crianças. E eles não sabiam lidar com você. Entende? Então não ache o culpado, ache a cura. Encontre a cura, traga luz para isso, para essas sombras da sua vida. E a luz é sempre o primeiro passo para a cura. A luz é sempre o primeiro passo para a cura. A boa notícia, eu quero trazer uma boa notícia, isso mesmo. Eu sou a obra do Senhor e eu me amo, Jesus. Ah, yes, é isso, é sobre isso. A boa notícia é que as feridas da infância, elas podem ser curadas. O que eu preciso? Lembra do primeiro passo? Identificá-las. É um processo, sim. É um processo. Não é de uma hora para outra. É um processo. Por quê? Porque foi instalado em nós, né? Foi instalado. Então, todas as vezes que eu vou tentar agir diferente, o meu cérebro vai dizer o contrário. Por quê? Porque ele está acostumado com aquilo. Ele está acostumado daquele jeito. Então, ele é um mecanismo que ele sempre vai voltar para essa situação. Então, eu preciso vencer isso. Tem passos que você pode começar a dar hoje. Primeiro, é reconhecer e aceitar
É o primeiro passo. É admitir essas feridas, que essas feridas existem e que elas me afetam a minha vida e que eu não vou mais ignorar. Não vou mais minimizar e nem sou uma coitadinha. Não sou. Não sou uma coitadinha, mas eu vou agir de uma forma diferente. Reconhecer e aceitar. Segundo, entender os padrões. Comece a observar quando essas feridas se manifestam no seu dia a dia. Ai, Maria, sempre que eu vou ter que fazer alguma coisa em público, vem isso. Você não é capaz, não dá conta, não vai dar certo, é o erro. Então começa a perceber quando é que isso se manifesta. Ai, é quando eu tenho que tomar uma decisão drástica. Ai, é nos meus relacionamentos, parece que eu sempre tô no mesmo padrão, tô do mesmo jeito. Começa a se observar, identifique, entenda. Reconheceu, aceitou as feridas, agora entenda os padrões. Que gatilhos é que vão ativar essa dor? Quais são os gatilhos? Quais são os comportamentos que você repete constantemente por conta disso? E terceiro passo é você ressignificar a sua história. É voltar lá atrás e dizer não para aquilo que aconteceu. É voltar lá atrás e dizer não para aquilo que ocorreu. É nesse momento, você não pode mudar o que aconteceu no passado. O que aconteceu, aconteceu. Se houve uma ferida de rejeição, se você se sentiu rejetada, se você se sentiu abandonada, criticada, humilhada, não tem como voltar atrás e apagar isso, né? Não tem como. Mas eu preciso lidar com isso. Você pode mudar a forma como você interpreta essa situação. Como você olha para essa situação. Isso você pode fazer. Maria, mas foi muito profundo. Você não teve a educação que eu tive. Você não teve isso. Você pode falar 1001 coisa. Mas você não vai mudar o que aconteceu. O que você precisa mudar é a forma com que você interpreta isso. Eu me senti rejeitada, mas eu não sou rejeitada. Porque o que a palavra de Deus traz é que eu sou preciosa aos seus olhos. Eu trouxe essa palavra para você. Oi, Dani! Beijo, lindona. Entende? É você mudar isso. Interpretar de forma diferente. E passagem de forma diferente. Você é uma sobrevivente, não é uma vida eterna. Você sobreviveu àquele ocorrido. Você sobreviveu àquela educação. Você sobreviveu a situações que aconteceram lá. Mas você não é uma vítima eterna daquele momento, daquela situação, daquele acidente, daquela morte. Não. Uma vítima eterna. Não. Vamos passar a ser de forma diferente. Enfrenta, encare a sua dor. Encare isso. De frente. Você é preciosa. Lembra da passagem de Deuteronômio? Eu estou com você. Você não está sozinha, eu não te abandono, eu estou com você. Agora existe algo muito importante. Você precisa buscar apoio. Precisa buscar apoio. Muitas vezes, você só vai conseguir sair de onde você está quando você procurar alguém para te ajudar. Eu busquei ajuda para que eu pudesse sair de onde eu estava. E foi ali que eu entendi que a minha missão aqui era muito maior. Eu precisava ajudar outras mulheres a viver fora dessas feridas. Foi aí que eu entendi. Então, o buscar apoio é sensacional. É ajuda. Cadê a Cláudia lá? A Cláudia tá aqui. A Cláudia é psicóloga. Ela sabe do que eu tô falando. Existem pessoas que ou você vai num psicólogo, ou você busca uma terapia em conjunto, ou você busca uma mentoria, ou você busca algo para desenvolver você. E você entender o que está se passando e sair disso. Você precisa entender isso. Por quê? Porque existe uma situação onde você precisa aprender a ser guiada para que você possa sair desse processo. É ter o apoio que segura mesmo na sua mão e fala, vamos. Olha lá, Cláudia, ajuda profissional é essencial. Então, se você percebe que você não consegue sair disso, vai buscar ajuda, vai ver que tipo de ajuda vai ser favorável para você nesse momento.
A cura acontece em comunidade também. Em estar com o outro. Em alguém poder me ajudar, segurar na minha mão e dizer, vamos. Lembra do paralítico que foi colocado por cima? Lembra que foi levado pelos amigos até Jesus? Por que ele não entrou pela porta? Por que ele não entrou pela porta? Ali tinha uma multidão de pessoas. E talvez essa multidão sejam na tua vida, seja os seus sentimentos. Uma multidão de sentimentos não organizados. Uma multidão de uma vida emocional destrutiva. Uma multidão de uma vida emocional onde você está, às vezes, estraçalhada. E por isso que não conseguiu entrar pela porta. Mas os amigos levaram ele por cima. E ele foi curado. Então, muitas vezes, você vai ter que ter amigos. E esses amigos pode ser essa busca pelo apoio. Uma direção espiritual, uma mentoria, um acompanhamento com um psicólogo. Entende? Você precisa sair de onde você está. A cura acontece em comunidade. E um próximo passo assim, ó, que é sensacional, é o perdão. Não existe uma jornada de uma vida renovada se não houver o perdão. O perdão é o passo libertador. Porque às vezes você identifica, você sabe onde está a causa, mas você diz, eu não tenho nada para perdoar. Mentira. Sabe por quê? Perdoar não significa que você tem que concordar com o que houve, com o que aconteceu, mas é você se libertar da amarra que te prende. É você se libertar, deixar aí, ó, o passado foi. Eu olho pra ele, não pra eu chorar, pra eu, o que eu vou fazer com dor? Não, eu olho pra ele pra entender que dali eu aprendi. Aprendi a viver. Aprendi a ser quem eu sou. Então eu olho só para isso. Não para ficar presa ao passado. Mas é para eu me libertar dessa amarra que me prende ao passado e aos que me feriram. E o perdão é um passo primordial nesse momento. Em muitos casos você tem que perdoar até você mesmo, por você se permitir viver tudo isso. Entende? O próximo passo é você se conectar com a sua fé. Não tem como, mulheres. Não tem como. Se você não for essa mulher de fé. E fé não é você, eu acredito em Deus. Até o diabo acredita. Oxe. Por que ele vive tentando derrubar, puxar o tapete das pessoas? Porque ele acredita em Deus, ele acredita que Deus é poderoso, ele sabe quem Deus é, o que Deus faz na vida das pessoas. Acreditar, até o diabo acredita. Você precisa viver a sua fé. Viver a sua fé com intencionalidade, se conectar com Deus de forma profunda, acreditar no que realmente, a forma com que realmente ele te vê. A oração, a leitura da palavra, a meditação da palavra de Deus são ferramentas poderosas para a sua cura interior, para você conseguir identificar o que ainda está te prendendo, para você conseguir identificar o que ainda está aqui, ó, dentro de você. É sobre isso. Então, entregue as suas dores ao Senhor. Entregue as suas dores ao Senhor e confie nele de forma que você saiba que o poder dele é restaurador. Você é a obra maravilhosa do Senhor. Ele vai cuidar dessa obra. Ele vai cuidar dessa obra. Você é mais do que suas feridas. Você é mais do que toda rejeição, do que todo abandono, do que toda crítica, do que toda humilhação que você viveu ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Isso tudo são só lembranças. Só lembranças. Você é um ser humano com potencial incrível. Ouça, abra os seus ouvidos agora. Ouça isso. Você é um ser humano com potencial incrível, criada e moldada à imagem e semelhança de Deus. Essa é você. Então não se permita esperar ser a escolhida. Se escolha. E se escolha primeiro. É sobre isso. Existem muitas pessoas precisando ser curadas. Muitas pessoas. Nós chegamos ao final de mais uma live. Mas o trabalho é você olhar para dentro, é você
cuidar de você e isso apenas começou, tá? A cura é uma jornada, é passo a passo. E por menor que seja, cada passo da sua vida é uma vitória. Se o que você ouviu ressoou no seu coração, compartilhe essa live. Se você sentiu que é hora de olhar para suas próprias feridas da infância, eu te encorajo a dar esse passo. Eu te encorajo a dar esse passo. E hoje eu me especializei nisso. Eu sou mentora de mulheres e eu estou aqui para te ajudar. A minha especialidade é nessa questão emocional e espiritual. Se você precisa de alguém que entenda as suas dores, que ajude a te encontrar o caminho, eu me coloco à disposição para te ajudar, viu? Me coloco à disposição. Mas, entenda, você precisa ter a coragem de olhar para dentro de si. Isso é um caminho de superação, de encontrar a plenitude, viu? E eu me coloco à tua disposição. Então, a minha missão aqui, nessa tarde, foi desvendar essas feridas com você e construir uma vida de paz, de relacionamentos saudáveis. Eu espero que você tenha esse desejo no teu coração, tá bom? Chegou a hora de você se libertar daquilo que te impede de viver plenamente. Você é a obra maravilhosa que Deus criou, tá? Quando terminar essa live, se você desejar passar por uma experiência de uma sessão estratégia, uma sessão diagnóstica, eu quero que você coloque, você que está assistindo, você que vai assistir essa live, coloca no vídeo ali, eu quero. Você vai concorrer a uma sessão diagnóstica comigo. Se você terminar essa live, você manda no direct, eu quero. Você vai concorrer a essa sessão diagnóstica comigo, tá bom? E eu quero já te convidar, você que deseja participar da mentoria em grupo, abertas as inscrições, nós vamos iniciar um novo grupo em breve. Então, você que deseja participar dessa mentoria em grupo, diga também eu quero, que eu te passo todas as informações. Gente, é riquíssimo. Você vai para dentro de si, você se encontra consigo mesmo e você assume o seu papel dessa obra maravilhosa que Deus criou você para ser. Eu quero te deixar aqui com mais uma palavra de esperança da Bíblia que eu trouxe aqui, ó. Ela está em João 8,32, que diz assim, ó: e conhecerão a verdade e a verdade te libertará. Que essa verdade sobre as suas feridas, sobre aquilo que você tem vivido e principalmente a verdade sobre o amor e o poder curador de Deus sobre a sua vida, te liberte hoje para uma vida plena, uma jornada abençoada, uma vida abundante. Chegou a hora de olhar para dentro, chegou a hora de você viver o melhor de Deus e se encontrar com aquilo que Deus tem para você. Conta comigo, lembre-se, escreve aqui eu quero se você quer concorrer a essa sessão diagnóstica ou saber informações sobre a mentoria em grupo que em breve estará em aberto. Maravilhosa! Fica com essa palavra aqui. Fique com essa palavra, cadê? Eu sou a obra maravilhosa do Criador, Salmos 139, versículo 14, tá bom? Fique com essa palavra. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar? Vamos fazer uma oração pra gente finalizar? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui, ó. Respira fundo agora, respira fundo. Respira, solta. Deus de amor, Deus de milagre, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada uma de nós que aqui estamos. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, a tua unção. Derrama, Senhor, o teu poder sobre cada um de nós. Mais do que ninguém, Jesus, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe de tudo aquilo que vivemos, o Senhor sabe de todos os traços de rejeição, de abandono, de humilhação, de crítica que nós passamos. Mas eu quero pedir agora que o Senhor vá à raiz de todo o problema dessas mulheres que aqui se encontram, Senhor, daquelas que também passarão por aqui. Que o Senhor possa ir à raiz de todo o problema e ser a fonte de cura para cada uma dessas mulheres. Que nasça sobre o coração de cada uma delas o desejo imenso, Senhor, de sair de onde estão,
de buscar algo de extraordinário sobre a sua vida, Jesus. Eu te peço agora, Senhor, no teu nome, que o Senhor restabeleça a vida, Jesus, que o Senhor cure, restaure e manifeste, Senhor, o seu poder sobre todas as coisas. Que mulheres que estavam desacreditadas, Senhor, possam ser restauradas para a honra e glória do Senhor. Que as coisas que são extraordinárias nós possamos acessar e permitirmos ser curadas pela tua presença, Senhor. Que o Senhor realize uma obra linda sobre a nossa vida e que nós possamos declarar todos os dias de que eu sou a obra maravilhosa do Senhor. Amém? Eu sou a obra maravilhosa do Senhor. Eu quero dizer igual a minha amiga Jéssica diz, olha aqui nas bolotas dos meus olhos, agora eu não enxergo nada. Mas é para dizer assim para você, que você é a obra maravilhosa do Senhor, viu? Você é a obra maravilhosa do Senhor. Receba essa palavra na sua vida. Tome a decisão de mudança, de sair de onde você está, de fazer algo por você. E se você desejar estar nessa mentoria, nessa próxima mentoria que eu vou abrir, a Cláudia já está, né, Cláudia? Então, que eu abri, digita ali, eu quero que eu te passe todas as informações. Um beijo grande no seu coração, Deus abençoe a sua vida, mulher. Você é a obra maravilhosa do Senhor.